Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago um vídeo que fala sobre os objetos da série Sonic. E hoje eu trago qual é o objeto mais inútil de toda a série Sonic, em que eu mostro qual é o objeto que menos faz importância em toda a história da série Sonic. Já que os itens mais clássicos, como as Esmeraldas do Caos e a Esmeralda Mestre, preenchem o cenário da franquia e expandem a história de uma forma bem rica e inovadora. Mas em outros casos, há tantos itens que outros ficam descartáveis e desnecessários, que só foram importantes em apenas um jogo. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, já que estamos com uma nova programação. Mas por uma boa causa, graças ao meu diário. Agora tem vídeo novo às segundas, quartas e sextas, em horários que variam entre 10 da manhã e 3 da tarde. E vamos lá! Na série Sonic, tivemos algumas das relíquias mais valiosas de todas, como as Esmeraldas do Caos, que são joias de poderes infinitos, a Phantom Ruby, que é capaz de criar teletransportes e ilusões, e os Aros dos Cosmos, que alteram a gravidade. Legal! E todas essas relíquias tiveram suas histórias de fundo bem desenvolvidas e que preenchem o cenário da franquia. As Esmeraldas do Caos são de grande importância, já que elas foram introduzidas logo no primeiro Sonic, mas só teve 6 esmeraldas, mas foi só no segundo jogo que adicionaram a 7ª esmeralda, possibilitando o Sonic de se transformar em Super Sonic, que é por sua vez inspirada e baseada no Super Saiyajin de Dragon Ball. Tanto é que as Esmeraldas do Caos se assemelham vagamente às esferas do dragão, que apesar de não garantir uma transformação poderosa aos personagens, elas servem como relíquias da sorte, ou Lucky Charms, e servem para invocar Shenlong, que é um dragão poderoso que concede desejos aos personagens, semelhante ao gênio da lâmpada. Eu entendi a referência. Apesar da inspiração real das Esmeraldas do Caos não ter sido totalmente esclarecida, a maioria acredita que elas são baseadas nas esferas do dragão mesmo. A Phantom Ruby não há uma inspiração por trás, mas ela foi introduzida em Sonic Mania, mas foi apenas em Sonic Forces, sua continuação, que ela teve um destaque maior, considerando que a maioria dos personagens fala o nome dela o tempo todo. E é também a fonte de energia de muitas máquinas e de poderes ilusórios do Infinity. Eu? Não sabia. Os Aros dos Cosmos, que apareceram pela única vez em Sonic Rider Zero Gravity, que são parte da história e mecânica de gameplay ao mesmo tempo, já que assim como alteram a gravidade, também transformam a parede em solo, dando possibilidades malucas de caminhos alternativos. Eles também têm o poder de manutenção de realidade, mas também foi destaque que o vilão do jogo, CCR HD, rouba todos os aros e cria um buraco negro devastador, sendo um grande trabalho tanto para o Team Heroes quanto para os Babylon Rogues. Ah, tá. Outras joias icônicas, mas que também têm utilidades, são a Time Stones do Sonic CD, que permite viajar no tempo. As espadas sagradas, que dão ao Sonic uma transformação inspirada nos Cavaleiros do Zodíaco, e as Esmeraldas do Sol da dimensão da Blaze, que permite que ela faça várias coisas, como a transformação em Burning Blaze e a transportação da gata de volta para sua dimensão. Mas Mimi Sugar, se o título do vídeo é o objeto mais inútil da série, você até agora só falou de todos os objetos úteis. É verdade. Sim, coelhito bajulador. Eu irei falar do item mais inútil da série Sonic. E esse objeto inútil é a Jewel Scepter. O quê? Conhecida por aqui como Cetro da Joia, por alguma razão não demonstra a menor utilidade na série, sendo que ela apareceu pela única vez em Sonic Rush Adventure, sendo um artefato místico que deve ser protegido pela família real do Império do Sol.
que a última guardiã da família acabou sendo a Blaze. Mas essa joia é a única que não tem poder oculto. Mentiroso! Nem concede poderes especiais a alguém, seja ela de bom coração ou importante. Nessa aventura, o cetro da joia tem papel importante por ela ter sido roubada pelos vilões Capitão Whisker e Johnny, criados pelo Eggman Nega. Mas digamos que assim que essa joia só está aí para expandir a história de fundo da Blaze. Nossa, você está exagerando só um pouquinho, não? Mas em compensação, essa relíquia é realmente bem bonita, sendo de fato um cetro cravejado de joias. As joias do mundo da Blaze se destacam pela beleza visual e também pelo seu tema oriundo da dimensão do Sol. Confesso que pensava que a Gellert Scepter dava a Blaze ainda mais poderes ou deixava a Blaze com a pirocinese ainda mais potente. Mas... peraí! O cetro da joia tem poderes sim, que é o poder das estrelas, que permite que o usuário controle as dimensões. Elas podem até sofrer alterações, como fundir as dimensões e até criar e destruir as dimensões. E até transportar personagens para outra dimensão, como é o caso do Sonic e do Tails, que ao decorrer da história só foi parar na dimensão do Sol de forma misteriosa. Mas no final foi tudo esclarecido, que foi o cetro da joia que causou todo esse colapso. Mas pelo pouco que a comunidade conhece sobre esse cetro, fez com que ele fosse esquecido, e por sua vez restrito ao Sonic Rush Adventure, por ter sido um dos artefatos mais inúteis da série. É verdade que o cetro da joia já foi sim importante em muitas aventuras seguintes, mas comparado aos novos itens e objetos místicos que já vimos em jogos posteriores e anteriores, fez com que o cetro da joia ficasse entre os objetos menos importantes, mas apenas importante em um jogo da série, que foi os 2 jogos da série Sonic Rush. Até os cristais do caos são ao mesmo nível de importância que o cetro da joia, ou até mesmo as Chaos Drives em certo ponto. E por falar nas Chaos Drives, eu realmente pensei que elas também não seriam nada importantes, já que por questões de gameplay servem apenas para aumentar os poderes individuais dos Chao para as competições de corrida e karatê, ideal para zerar o jogo em 100% e desbloquear Green Hill como fase secreta. As Road Rings do Sonic and the Secret Rings também conseguem ser quase tão inúteis quanto o cetro da joia e as Chaos Drives, sendo que as Road Rings servem apenas para magia elemental. Ou seja, o amarelo, que simboliza a alegria, é o anel do deserto, que é responsável em controlar a areia do deserto e até o calor do deserto. O anel azul, que é do céu, controla o vento e o céu. E o roxo, que é da escuridão, apenas controla as trevas. Os World Rings não chegam a ter o ápice da relíquia de ouro ou relíquia magistral, como as Esmeraldas do Caos, a Esmeralda Mestra e a Esmeralda do Sol, que são mais recorrentes em toda a série. As Time Stones, a Phantom Ruby e os Elos dos Cosmos são até mais importantes que o cetro da joia e as World Rings, de certa forma, e isso é super discutível. Então, com tudo esclarecido, gostaria de concluir que o cetro da joia e as World Rings, e até mesmo as Chaos Drives, são itens mais inúteis de toda a série. Não demonstram a menor importância, pois poderes simples demais e também só foram importantes em apenas um jogo que apareceram, sendo associadas a vilões e anti-heróis. Então, se caso acontecer jogos futuros ou até adaptações em filmes e nos quadrinhos, possivelmente teremos mais destaques e histórias com esses objetos citados. Mas por enquanto, eles ficam aqui, sendo vistos como extremamente inúteis. Mas eu quero saber de você, qual desses objetos mencionados nesse vídeo você acha que deveria ter mais desenvolvimento? Diga aqui nos comentários. E aproveita e diga qual objeto que eu não mencionei nesse vídeo você considera inútil. Então é isso, esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo.
O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!